Por exemplo, a minha prova do processo da ufologia, ela se baseia na psicosfera das pessoas. Agora, é lógico que eu vi, né? Tem aquele caso meu, que eu estava lá em Ipanema, quando estava fora do corpo, quando eu vi um negócio que apareceu em cima lá do morro. Aí eu olhei aqui e falei, epa, o que é isso aqui? Esse negócio é diferente. Aí chegou o enumerador e falou assim, vai para o seu corpo e chega na janela. Abre a janela e olha fisicamente o que está acontecendo. E eu vim novamente para o corpo, vim depressa, abri a janela e olhei para o lugar onde que eu tinha visto o negócio fora do corpo, em cima do morro. Sabe, o morro lá do Cantagalo. Aí tem aquele negócio que estava assim, ó, e eu vi bem claro as luzes, o negócio fez, aí fez, sumiu. Aí no outro dia eu saí na rua para perguntar, fui ao jornaleiro, fui às vendas que eu conhecia dos caras, eu falei assim, vem cá, tem alguma novidade aí, alguma coisa nova? Não tem nada. Você viu alguém falando alguma coisa nova? Cheguei lá no outro, não. Aí um cara, na hora que eu estava na Visconde Pirajá, passando para Copacabana, um cara falou assim, não, teve sim. Eu vi um disco voador mais ou menos depois da meia-noite, aqui em cima de Ipanema. Foi a hora que eu vi. Quer dizer, houve alguma coisa ali, algum troço, alguma coisa, não tinha jeito. Mas foi só um que eu vi. O cara estava lá perto daquela boate. Lembra que tinha uma boate com um negócio na frente, assim? Na Visconde Pirajá, lá na frente, entrando no fim, no início de Ipanema. Eu encontrei com um cara lá, porque eu comecei a perguntar a todo mundo, vem cá, você notou alguma coisa diferente aí? Alguma coisa? Não falava o quê? Disse, não, teve um disco voador essa noite, com a maior naturalidade, depois da meia-noite. Foi justamente o horário. A hora que eu vi que o negócio foi embora, era mais ou menos meia-noite e 35, quer dizer, 35 minutos da madrugada. 35 minutos. De modo que essas coisas eu acho que o negócio tem. Agora, outra coisa. Tem uma projeção, na época eu estava fazendo muita projeção, na década de 70, que eu estava no meu apartamento lá na Visconde Pirajá, e estava muito preocupado com o homem, que eu estava trabalhando com ele, com as energias. E era uma pessoa muito boa, que podia ser, assim, melhorar, porque eu sabia que o negócio dele era de energia. Então eu comecei a trabalhar, mas estava muito preocupado com aquilo. Com aquela preocupação, eu comecei a exteriorizar energia, aquele negócio todo, e fui dormir. Senti que devia, relaxei, dei culpa dorsal, aquele negócio, fiquei. Daí a pouco, eu vi que eu estava fora do corpo, e o negócio estava me puxando pelo traseiro, pelas costas. Aquele negócio, uma coisa. Eu comecei a olhar, aí eu vi, saí do quarto, vi o edifício, vi Ipanema, vi os dois irmãos, vi o Rio de Janeiro, depois aquilo sumiu, e eu comecei, quando eu vi, eu estava entrando dentro de um negócio que parecia um ônibus grande. Aí eu entrei lá, olhei aquilo tudo, tinha gente conversando, um com o outro, aquela coisa, não notei nada, nenhuma novidade, nada, mas fui andando lá dentro. Aí uma mulher chegou para mim assim, o seu homem você pode ficar descansado, que nós estamos trabalhando com ele vai melhorar. É aquilo. Você dá uma olhadela aqui, depois você volta. Então eu dei uma olhadela naquilo tudo para ver se via alguém que eu conhecia. Não vi ninguém que eu conhecia. Examinei aquilo tudo, aí daí a pouco eu vi, me deu vontade de voltar para o corpo, eu pensei, aí eu fui puxado, do mesmo jeito. Vim de costa. Daí a pouco eu estava chegando no corpo. Quer dizer, tem algum processo extrafísico junto com isso tudo, que a gente não sabe como é que é, né? Que existe, isso não há dúvida. Professor, focada, por exemplo, por um estado vibracional vindo de fora, uma aceleração de partícula que faz a teleportação da pessoa? Pode, eu penso que pode. O estado vibracional, ele é isso, né? Agora, eu vejo que eles têm mais facilidade de mexer se a pessoa entrar na descoincidência. Essa é a minha opinião já de muito tempo que eu observei. Uma pessoa física é muito mais difícil de mexer. Então, uma pessoa que é muito assim, aquilo que eu chamo casca grossa, essa é muito difícil de entrar nisso. Ela dá problema. Está entendendo? E outra coisa, eu penso que eles têm dificuldade de mexer com isso.
Agora, se a pessoa tem mais facilidade, eles juntam a fome com a vontade de comer. É aquilo que eu chamo 50%, 50-50. Eles jogam a energia para fazer os processos físicos aqui, 50%. E você joga o processo extrafísico, 50%. Você encontra no meio, o negócio dá certo. Às vezes pode haver derrogação dessas leis físicas que nós conhecemos até um certo ponto, mas não conhecemos totalmente. Então é preciso da gente ainda verificar isso. E o estado, e a ectoplasmia, a ectoplastia tem um papel nisso também, Valdo? Tem. Facilitador? É a base de tudo, é ectoplasma, né? Para a pessoa, por exemplo, ficar na descoincidência, acontecer isso tudo. Por exemplo, uma coisa séria, a pianista lá que eu estive examinando, porque aquilo eu examinei ao todo durante 4 anos. Eu via a senhora 3 vezes, durante 4 anos. Até ver que o negócio estava só com ela. Mas que aquilo tinha murchado, estiolou. Já não estava mais do jeito que era. Agora, veja bem, aquela energia no início, ela era assim, é difícil de expor isso aí. Mas a primeira coisa, a pessoa fica mais lúcida dentro daquela área. Ela, vamos dizer, te colocava mais inteligente. Alguma coisa em você ficava inteligente. Às vezes dependia daquilo que você estava interessado, o que você estava preocupado naquele dia. Aquilo aumentava, aprofundava. Você está entendendo? Ficava mais, a perspicácia aprofundava. É isso que a gente percebia. E essa paratecnologia, ela teria alguma coisa a ver com as centrais? Isso eu nunca pude verificar, mas eu tenho uma leve impressão, Mauro, que não tem nada que ver. Não? Não. Diretamente não tem nada que ver com as centrais. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eles se conhecem. A turma da central sabe quem eles são e eles sabem quem é que é o povo da central e as situações todas, onde que ele esteja. Mas é tudo diferente, é separado. Eu não vi casamento disso conjuminados, eu não vi nada. Entende? Até hoje eu nunca vi nada disso. Agora, eu admito essas coisas como admito os processos de efeito físico de xamã, essas coisas todas que tem, né? As coisas que eu vi de cobra, o processo dos kahunas, o problema o reajuste, por exemplo, da redução de uma fratura, o processo, por exemplo, de exteriorização de energia, de melhoria da pessoa na hora, instantâneo, regeneração de tecido. Então, eu penso que tudo isso é o mesmo processo. Outra coisa, eu não posso desmerecer a realidade disso devido ao processo da monja. Às vezes que eu saí com ela, que ela chegava no lugar e fazia assim, a criança que melhorava, a arma que pegou fogo, o outro que dava, o ambiente que melhorava na hora, do inferno aparecia o paraíso, aonde ela passava, aquela bênção, e irradiando o negócio. Na televisão, às vezes, eles mostram uns processos de desenho assim. A hora que vem uma cor, por exemplo, um amarelo mais bonito, e vai amarelando tudo, e que cria vida. É aquilo. Ela era isso. Era isso sem chamar atenção. Tudo dentro de uma elegância, não sei se a palavra é elegância, mas dentro de uma condição natural que, vamos dizer, irreprochável. Não dá para, entende, reclamar, nem retificar, não precisa. Então é um absurdo isso. Se ela é capaz de fazer aquilo, e outra coisa, quando eu descobri que naquela ocasião ela ainda era uma pessoa, isso então explica tudo. Agora, a condição, eu nunca vi, né? Aquilo que eu falo, eu acho que se um dia aparecer uma astronave aí de outro planeta, que é extrator, e descer lá na Praça da Paz, a primeira pergunta que tem que perguntar é o seguinte, na sua tripulação tem algum serenão? Agora, eu garanto a vocês, não vai ter. Não vai ter, porque não vai agir com esse povo, não. Entende? Professor, eu gostaria que o senhor explicasse melhor essa questão do domínio da gravitação, auxiliando no processo de abdução e tudo mais.
O problema todo é que a gravitação é uma das forças básicas que tem por aí. Você sabe que tem várias forças. A gravitação está no meio disso. Por quê? Se essa força desaparecesse de uma hora para outra, tinha um caos. O universo físico ia desaparecer. Então o equilíbrio de tudo está nisso. Não é o processo, por exemplo, o eixo de gravitação da Terra que é importante, não. É a força gravitacional que está sustentando esses aços todos. Então, isso aí, se existem alguma coisa de outro planeta que está vindo até a gente e que não é asteroide, tem que ter a força gravitacional nessa história. Já houve algum domínio dessa gravitação para a pessoa sair dessa. E outra coisa, não é só a queda da maçã, não. O negócio é mais sério. Então, precisa da gente entrar nos detalhes da estrutura dessa energia gravitacional. Como é que isso funciona? Agora veja, até que ponto, por exemplo, que a energia gravitacional seria a energia imanente um pouquinho já mais óbvia? A gente não sabe.